Só deixando claro aqui que tudo que acontece nesse vídeo era de quando eu tinha 9 anos. Uma vez eu tava sentado na pracinha que tinha perto da minha casa. E eu tava lá de boa, sem fazer mal pra ninguém, só tava existindo ali na pracinha, feliz da vida. Até que chegou um menino chamado Enzo. Ele era um anão e era um ano mais velho que eu. E ele era muito chato, é aquele tipo de pessoa que gosta de implicar com todo mundo. E ele pegou uma manga que tava toda estourada no chão, toda suja, toda... E ele começou a ameaçar, dizendo que iria tacar manga em mim. Vou tacar, hein? Não taca. Vou tacar. Não. Vou. Não. Vou tacar. Não. Vou tacar. Se você tacar, vou te bater. Vou tacar. Tacou mesmo. Eu comecei a correr atrás dele. Ai, meu Deus. Mas eu acabei desistindo, porque ele correu pra perto do primo dele. E eu não queria arrumar problema com o primo dele. Porque ele era bem marrento. Me dava um pouco de medo. E o pior era que eu tava usando uma blusa branquinha. E ficou uma mancha verde cheio de manga. E eu fiquei triste, porque minha mãe ia ter que lavar minha blusa por sacanagem daquele anão safado. E eu queria muito bater nele. Eu queria quebrar ele no meio. Eu queria dar uma bicuda, jogar ele na lua. Mas eu não podia brigar, porque meus pais já falavam pra mim não fazer essas coisas. Não arrumar confusão. Mais tarde, no mesmo dia, mas dependendo da situação, e falou: Ô mano, eu tava na pracinha e o primo do Enzo falou que quer te bater porque tu ameaçou o Enzo. E tipo, como assim, mano? O cara me tá com uma manga, eu ameaço ele ainda se faz de vítima pro primo dele? Isso não faz nenhum sentido. Que bacana. Depois disso, eu não podia mais descer na pracinha, porque o primo do Enzo ficava me olhando de longe. E se eu descesse lá, provavelmente o primo dele iria bater em mim. O primo dele era um pouquinho menor que eu e ele tinha a minha idade. Só que ele era muito marrento, e isso dava um pouco de medo. Até porque eu não tinha nenhuma experiência em brigar. Então eu fiquei um tempo sem ir pra pracinha. Um fato interessante sobre esse dia era que o Tazercraft tinha acabado de lançar Herobrine a Lenda. Então, já que eu não podia ir pra pracinha, eu fiquei em casa assistindo. Bons tempos. Depois de uns 2 dias mais ou menos, eu tava com os meus amigos sentado olhando pra pracinha, já que eu não podia descer lá. E tinha um bocado de criança brincando de esconde-esconde. Até o Enzo e o primo dele. Só que tinha um bagulho muito injusto acontecendo, porque tinha uma menina procurando eles em todos os lugares. E tava todo mundo escondido dentro de uma casa. E esconde-esconde tem uma regra que todo mundo sabe que não pode se esconder em casa, porque é sacanagem. E como eu já tava com raiva dos 2 moleques que tava brincando, eu tive uma ideia muito idiota. Eu virei pro meu amigo e falei: cara, vou gritar que tá todo mundo escondido ali na casa e vou sair correndo. Cara, eu acho que isso não é uma boa ideia. Ele vai fazer mesmo assim, não vai. Tá todo mundo escondido na casa! Bom. Eu não fui voado pra casa e achei que tava tudo certo, até porque eles não iriam invadir minha casa. Então eu tava seguro. Depois de um tempo, meu amigo me chamou pra gente ficar jogando bola na rua da nossa casa. Já que agora eu não podia ir pra pracinha de jeito nenhum, porque eu era inimigo de todo mundo agora. Porque eu caguetei geral na brincadeira. Mas do nada a gente começou a ouvir mó barulheira de criança gritando. E quando a gente olha pra trás, era o Enzo, o primo dele, e um bocado de criança vindo atrás deles. E eu não sei o que eu vi, mas eu fiquei parado no meio da rua esperando eles. Eu fiquei em choque. Na minha mente eu tava tipo: deu merda, vou ser linchado, vou morrer. E acabou que todo mundo fez uma rodinha em mim e no primo do Enzo. E a gente começou a brigar. Bom, na verdade não foi nem briga, porque eu só apanhei. Porque ele prendeu minha cabeça embaixo dos braços dele. E a única coisa que eu consegui fazer foi arranhar a barriga dele. Depois disso ele me jogou no chão e foram todo mundo embora de volta pra pracinha. Eu não preciso nem dizer que eu perdi essa briga. Eu literalmente só apanhei. E a empregada que trabalhava na casa do meu amigo me levantou do chão perguntando se tava tudo bem. E agora aconteceu a coisa que eu menos esperava. Porque o meu pai chegou do trabalho na mesma hora. E eu já sabia que eu tava ferrado, porque agora eu ia apanhar do meu pai por ter brigado na rua. E o meu pai só disse uma palavra: apanhou. Não. Ele não apanhou, não. Ok, ele foi embora. Isso que meu pai disse foi tão marcante pra mim que mudou minha cabeça na hora. Porque eu pensei: peraí, o meu pai ele não se importa se eu brigar na rua. Ele só se importa se eu brigar e apanhar. Então se eu brigar e ganhar, ele não vai se importar. Olha só como funciona a mente de uma criança. E isso me fez não ter mais medo de brigar, porque a partir de agora eu ia dar tudo de mim pra poder ganhar. Ai, meu Deus, então no próximo dia, quando ficou de noite, eu chamei meus amigos pra ir pra pracinha. E a gente ficou atrás da quadra num lugarzinho que as pessoas usavam pra fazer festa. A gente ficou conversando lá por um tempo. Até que chegou
chegou o Enzo e o primo dele. Eu não lembro o diálogo que nós tivemos antes, mas depois disso veio os dois pra cima de mim e começaram a me bater. E eu só me defendia. E mesmo sendo 2 contra 1, os meus amigos só ficaram olhando, eles nem me ajudaram. Chegou um tempo que eles se separaram um pouco, e eles ficaram um pouco longe um do outro. E o que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco covarde, mas não se esqueça, eles eram os primeiros covardes, eram 2 contra 1. Eu já sei o que ele vai fazer. Mas eu aproveitei a oportunidade que o Enzo tava sozinho e dei uma bicuda no Enzo. Foi o chute mais gostoso que eu já dei na minha vida. E o Enzo caiu no chão, mano, se tremendo de dor. Foi muito bom ver ele sofrendo. Só que eu dei um chute tão forte nele que a minha canela começou a doer muito. Mas mesmo assim continuamos brigando, eu e o primo dele. E na minha cabeça a gente tava brigando igual luta de anime. Mas na verdade era algo mais ou menos assim. É, com certeza. A gente não sabia nem dar soco direito. E acabou que eu consegui derrubar o primo dele também com um chute. E uma memória que eu lembro vividamente é de ver o Enzo com a mão na canela chorando e o primo dele deitado com as mãos nas costas. Ai, mano. E naquela hora eu me senti invencível. Oh, eu ganhei uma luta Deus. de 2 contra 1. Oh, meu Deus. Quer dizer, 1,5 contra 1, mas isso não tira meu mérito. É. Ou talvez tire, se levar em conta que eu era maior e mais forte que os dois, meio que eu não levo mérito de nada mesmo. E na verdade eu só tinha pedido aquela briga antes porque eu tinha medo de brigar. Mas enfim, depois disso eu peguei meu chinelo que tinha arrebentado e fui embora epicamente. Mancando mais vitorioso. No próximo dia eu fiquei com uma boa fama, porque os moleques que viram a luta falaram pra todo mundo que eu bati nos dois ao mesmo tempo. E eu ainda consegui minha vingança por causa da manga. Mas depois de uns dias eu fiz amizade com o Enzo e o primo dele, porque afinal de contas nós éramos só crianças brigando por coisas bobas. Mas depois disso a gente já brigou um bocado de vezes. Uma vez porque ele me deu um carrinho no futebol, uma vez por causa de pipa, uma vez por causa de bolinha de gude, e uma vez a gente só brigou porque sim. Mas no final a gente sempre virava amigo de novo. Então, mano, ó, aí que tá, cara. Eu entendo exatamente tudo isso que ele tá falando. Todos esses negócios de brincar como criança, basicamente. De 2 crianças, tipo assim, saindo na porrada, mano, brigando do nada e tal. E, tipo, se batendo uns bagulho nada a ver. Eu entendo essas paradas, porque eu também tive isso na minha infância. E talvez algumas pessoas devem ficar assustadas pensando, mas nossa, tipo, como eles viraram amigos depois? Tipo, como que eles continuaram, tipo, brincando de boa depois de, tipo, literalmente se baterem? Mas aí que tá, cara, por algum motivo isso é normal, mano. Tipo, por algum motivo acaba acontecendo, mano. Acaba acontecendo. Em alguma hora vocês ficam brigando por uns bagulho nada a ver. Às vezes dá alguma besteira de, tipo assim, dá uma briga muito feia. Aí tem que ter pai, mãe, essas coisas. Aí, tipo, aí realmente é pai. Aí não tem nada de legal mesmo. Aí é só meio chato. Eu tenho algumas histórias de brigas que eu tive na escola. E, cara, sinceramente, são histórias muito engraçadas. São histórias muito bestas, cara. Porque toda briga da escola é muito besta. Então, ó, vamos fazer assim, se vocês querem que eu conte histórias da minha vida de novo lá no canal, comenta bastante neste vídeo aqui pra eu saber se vocês querem ou não ouvir essas histórias, porque sei lá, talvez vocês não queiram, mas eu particularmente acho que elas são bem engraçadas, então não sei, se pá que vale a pena fazer um vídeo sobre elas. Enfim, eu gostei muito do vídeo do Lazo, vou dar um like aqui, e por favor se inscrevam lá, vão assistir o vídeo original dele, e se você quiser, aqui do meu lado tá passando um outro vídeo do canal aqui do Torage Jovem pra você tá assistindo, clica aí do lado, pô, vai assistir, tem outros vídeos engraçados aqui no canal, clica aí, vai. Eu vejo vocês num próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau, tchau!